O nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Que a paz de Deus esteja sobre a sua casa, sobre você, sobre a sua família, no seu coração. Vamos ler a palavra de Deus no Novo Testamento, aqui na epístola do apóstolo Paulo a Filemon. Olha que maravilha, é um capítulo só essa carta. Você lê, você pode dizer que você já leu esse capítulo todo, é apenas um capítulo. Prefácio da palavra é saudação e ação de graças. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Então estava Paulo e o seu companheiro Timóteo, e escreveu essa carta a Filemon, nosso cooperador no Evangelho, na dispensação da graça, um semeador da sagrada semente da palavra de Deus. E a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Então ele endereçou essa carta a Filemon, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. E toda a igreja, todos que se reuniam na casa de Filemon para ouvir a pregação da palavra e falar de Jesus Cristo. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Então aqui Paulo já ouvia as boas notícias de Filemon, da caridade, da fé que ele tinha em Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Glória a Deus, aleluia. Então, Paulo recebeu boas notícias de Filemon, boas notícias de fé, que ele era um homem comprometido na fé, na palavra de Deus, e fazia suas esmolas, fazia os atendimentos, glória a Deus, praticava a caridade, glória a Deus. Pelo que ainda tem em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então Paulo se considerava prisioneiro de Jesus Cristo, porque a vida dele, o comprometimento dele era anunciar e pregar a salvação a todas as pessoas. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então aqui ele vai estar mandando Onésimo a Filemon. Onésimo é uma pessoa que Paulo anunciou o evangelho para ele e ele se converteu à palavra de Deus e foi batizado. E agora ele era um escravo fugitivo de Filemon. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Por isso essa palavra de carinho, chamando de filho, que ele gerou nas prisões dele, porquanto ele anunciava a palavra de Deus em todos os lugares, na prisão em Cristo Jesus, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Ele mandou Onésimo de volta para o senhor dele, de quem ele havia fugido, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. E Paulo dá toda a recomendação para Filemon receber Onésimo, o escravo convertido. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho.
Paulo queria que, no desejo dele, era que Onésimo ficasse com ele, ajudar a anunciar o evangelho, estar com ele e com Timóteo, mas ele achou por bem devolver para Filemão. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então Paulo não queria segurar ele sem o consentimento de Filemão e mandou ele de volta. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Ou seja, se Onésimo se separou de Filemão, fugiu por um tempo, foi para que ficasse para sempre, porque se separando, ele ouviu a pregação do evangelho e se converteu, e agora volta para Filemão como irmão em Cristo Jesus. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Olha aí, ó. Então daí ele saiu numa condição de escravo e está voltando como irmão em Cristo Jesus, como irmão amado, particularmente de mim, irmão amado de Paulo e de todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. E quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então, estava voltando numa condição especial, como irmão em Cristo Jesus. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. As recomendações de Paulo para Filemão o receber com amor. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo estava disposto a pagar se por acaso houvesse algum dano, algum prejuízo para Filemão. Mas é lógico que Filemão nada ia cobrar de Paulo. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. E Paulo se propôs pagar, para que não houvesse uma dívida, ficasse alguma coisa pendente por força. Então ele perguntou: quanto que é que eu te devo? Ou qual foi o prejuízo que ele te deu? Eu pagarei. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Então aqui no livro, na carta endereçada a Filemão, terminamos a leitura. É apenas um capítulo, com 25 versículos. Se você acompanhou completa essa palavra, você já pode dizer que você já leu um livro da Bíblia, uma carta, uma epístola de Paulo, recomendando a volta de Onésimo ao seu antigo senhor, que era Filemão, mas numa outra condição, já como servo de Deus, batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, como um crente na presença de Deus, numa outra condição. E Filemão também era um cristão, já era um servo de Deus, por isso as recomendações dessa forma. Então, o que podemos aprender aqui nessa palavra é que devemos ter todo zelo, nós como empregado aos nossos senhores, os servir com obediência, com carinho, com dedicação, com comprometimento, o empregado ao seu senhor, ao seu patrão, e os patrões, por outro lado, também com respeito, com honestidade, com segurança,
tratar os seus empregados com respeito, pagar o que lhe é devido, o devido valor, conforme se deve a eles, e não se apropriar de nada deles, não explorar nas horas trabalhadas, não explorar, ficar com aquilo, com a força do trabalho deles, mas remunerar o que é justo, pagar o que é justo. Então aqui Paulo devolveu o Onésimo para o seu senhor, mas numa outra condição, com recomendações também a Filemão. Bem que ele sabia que Filemão o receberia de uma maneira diferente, como seu próprio irmão, glória a Deus. Então, essa palavra de Deus, ela mostra para nós Paulo, prisioneiro, dizendo-se prisioneiro de Jesus Cristo, assim, comprometido com aquilo que é de Deus, com o anúncio da palavra de Deus, e nós também precisamos nos dedicar, não deixar das coisas de Deus, deixar só para o tempo livre. Nós temos que arranjar esse tempo, nos programar para lermos e nos dedicarmos à palavra de Deus, aquilo que é de Deus, e principalmente pôr em prática os ensinamentos, a doutrina, e nos enquadrarmos a ela, porque a leitura, a letra, ela tem que estar misturada com o Espírito, porque o Espírito é o que vivifica, o Espírito é que traz a compreensão e a vida na palavra. Se lermos só na letra, nós teremos apenas o conhecimento da letra, da história, mas não teremos a vida da palavra. Então precisamos pedir a Deus que, com a nossa leitura, a nossa busca, a nossa oração, que o Senhor revele para nós, pelo Espírito Santo, a sua palavra. Aí sim, aí ela terá vida em nós. Nós viveremos da palavra e sentiremos a virtude daquilo que é de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos arranjar o tempo para a palavra de Deus. Se dedique, que é a coisa mais importante que você pode fazer nesta vida, é se enquadrar na palavra de Deus, obedecer ao Evangelho, obedecer a ordem que Cristo deu para todos os seus discípulos, para nós, para todos aqueles que obedecem, para ir por todas as partes e anunciar o Evangelho a toda a criatura, para todas as pessoas. Vamos buscar de Deus uma guia para anunciar o Evangelho, porque todo aquele que ouvir a palavra de Deus e crer e for batizado será salvo, mas aquele que der de ombro, aquele que não crer, aquele que não obedecer a palavra de Deus, será condenado. Então, busque programar a sua vida e dedicar aquilo que realmente interessa para as coisas de Deus, para seu próprio benefício, porque se você obedecer, você receberá um galardão de vida eterna em glória no céu. Se não obedecer, Deus continua sendo Deus, a glória de Deus continua para aqueles que obedecerem. Então, dê mais uma lida nessa palavra, epístola do apóstolo Paulo a Filemão, e peça a guia de Deus, que você vai extrair mais doçura ainda desse favo, que a palavra de Deus é um favo de mel, glória a Deus. A alma farta pisa favo de mel, mas a alma sedenta, até o amargo é doce. Então busque enquanto é tempo. Ficamos com essa palavra. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua saúde. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.